A carne é fraca quando o espírito é fraco? Nas chamadas tragédias do cotidiano, ouvimos muitas vezes por parte daqueles que fraquejam a afirmação de que se perderam porque a carne é fraca. No livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, capítulo 7º, temos: as penas futuras segundo o Espiritismo esclarece que a carne só é fraca porque o espírito é fraco, pois quando destituída de pensamento e vontade, a carne não pode prevalecer sobre o espírito, que é o ser pensante de vontade própria. Há tendências viciosas que não são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e, por esse motivo, menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições, a cólera, a preguiça, a sensualidade e etc. É primorosa também a afirmação que está lá no Céu e Inferno: o espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Na opinião de vocês, quanto mais esclarecido o espírito for, menos desculpável ele se torna? Quem começa? Com certeza, Elaine? né? Primeiras damas? Com certeza. A carne é o veículo, né? Nós somos um instrumento. Todos aqueles nossos vícios, os nossos defeitos, nós trazemos do espírito, né? Então, quando fala carne é fraca, é realmente é um desculpismo, né? Para você não usar o seu livre-arbítrio da melhor maneira, de uma maneira que te leve àquilo que é esperado, que é o seu progresso, é o domínio, né, das suas más inclinações, né? Então, nós estamos reencarnados para isso, né? É o domínio das suas más inclinações em seu próprio benefício, para o seu crescimento, para a sua evolução. Não dá para a gente dizer que agiu de determinada forma por conta do seu físico, né? Sim. A gente tem, até em direito, a gente tem uma matéria de medicina legal que tinha uns estudos, né, que falava sobre conforme o formato do crânio, a pessoa era ou mais ou não violenta, né? Não sei se vocês já estudaram sobre isso. É o Cesare Lombroso que iniciou alguns estudos assim, né? Então, ele classificou de 5, se não me engano, 5 tipos, né? De crânios, e eu me lembro que a gente estudou isso em medicina legal. Mas o Kardec deixa bem claro isso, né? E eu acho que faz todo sentido em cima do que a gente aprende, do que a gente sabe, do que a gente acredita, que realmente nós temos que nos esforçar para, né, ultrapassar essas barreiras e parar de desculpismos, né? Porque realmente o esforço é pessoal de cada um. É o livre-arbítrio, é você crescer, é você superar as suas dificuldades, né? Você que é da área do direito, é muito comum, né? A gente vê aí na grande mídia, a pessoa cometeu um crime e ela fala que estava lá com o demônio no corpo, ou aconteceu tal coisa externa e fez com que ela... Não me lembro do que aconteceu, né? E do ponto de vista espírita, isso não é real, né? É o próprio espírito que tem a vontade ali de ir fazer, né? Porque você acaba se entregando, né, para essas más tendências, né? E é claro que a gente não está dizendo aqui, às vezes, de uma influenciação espiritual, mas até isso, né? Você tem um domínio total sobre o seu corpo, não é isso? Cada um tem o seu corpo para cuidar dele, então são questões que você precisa realmente, é um esforço. Às vezes a gente está mais preparado, às vezes a gente está menos preparado. Cada pessoa está num processo diferente, né? No processo evolutivo, está num estágio diferente, mas o grande desafio é esse, é realmente você se esforçar, dar o seu melhor para ser melhor, né? Eu tenho uma palestra que eu faço, onde eu fiz um estudo sobre essa questão do instinto, né? Até que ponto o instinto te influencia ou não, né, nas suas ações. E o interessante é que se você fizer uma pesquisa lá no Livro dos Espíritos, botar a palavra instinto, você vai encontrar 75 colocações em todo o livro, diferentes perguntas sobre a questão do instinto. Tá? Na questão 849, o Kardec pergunta se o ser primitivo, ou seja, aqueles mais primitivos, se eles são mais dominados pelo instinto, né, do que pelo espírito.
E aí os espíritos respondem que sim, que o fato de ele ser primitivo, ele está mais afeto a agir por instinto do que pela razão. Daí a responsabilidade maior, nossa, inclusive, daí a responsabilidade vossa, que tendes mais conhecimento, né, de não agir tanto pelo instinto, quer dizer, a responsabilidade sua é maior. E na questão 73, desculpe, eu estou lembrando aqui das questões porque tem essa palestra, tá certo? Claro, fica na à questão, vontade. Senão parece que o cara é um mas quando a gente não é estuda, bem a gente isso, lembra. né? Na 73, ele faz a pergunta se o instinto é uma inteligência. Não sei se vocês lembram dessa questão aí. E aí os espíritos respondem que é uma inteligência, porém ela é uma inteligência limitada. Ela é limitada a criar o automatismo. Tá certo? E depois tem a questão na 605 que ele fala dessa influência que o corpo pode exercer, já que nós somos oriundos do reino animal. Isso é uma coisa que muita gente não aceita, né? Sim. O fato de que pelo corpo físico nós sermos oriundos do reino animal. Ou seja, isso significa o seguinte, que a formação do nosso corpo, partindo aí do reino animal, ela tem essa característica do automatismo comandada pelo instinto. Então, buscando assim um entendimento, né, nós estamos reencarnando justamente para aprender a dominar os nossos instintos, para transformá-los, né, moralmente falando, em instintos mais benéficos. Que seriam as virtudes? Isso. Mas o que acontece hoje conosco? Eu costumo dizer isso nas minhas palestras. Todo mundo age por instinto no mundo. Quando você é provocado, você não decide se você vai ou não reagir de determinada forma. Você concorda comigo? Você reage. Quando você leva um susto, sim, quando você se sente de alguma forma pressionado, você reage e o corpo reage a isso também. Porque a gente sofre o efeito da matéria. Isso, e o corpo reage, quer dizer, é uma coisa automática, você não tem decisão sobre aquilo, até que você aprenda. Conforme você vai aprendendo, você vai passando por aquelas situações, essas suas reações instintivas, elas vão se tornando cada vez menos automáticas. A razão vai tomando conta. Então, agir por instinto no mundo, todo mundo age. E o que nos torna diferentes é depois. E o controle também das reações. É o a depois. Intensidade, né? Então, quando você baixa a adrenalina, que você viu que você fez aquilo, que você agora de posse da razão, você vai tomar decisão se você mantém aquela sua ação instintiva ou se você a modifica. É nesse sentido que a gente vai aprendendo, né, a dominar o instinto ou a transformar o nosso instinto, né, moralmente falando. Para isso que nós estamos reencarnando, para isso que a gente está se desenvolvendo. Foi nesse sentido que eu digo, a gente está encarnado justamente para isso, para que o espírito predomine sobre a matéria, e não a matéria predominar sobre o espírito. Que é o que ele fala na questão 849. Aí você fala aí no finalzinho, você usou uma palavra que é decisão. Isso. Não sei se você viu aí, lembra? Dá para você ler o trechinho ou não? O espírito aqui é, deste modo, o artista do próprio corpo, por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências, né? Em sua opinião, quanto mais esclarecido o espírito for, menos desculpável ele se torna, e uma vez que com a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem, do justo e do injusto, e aí ele pode decidir o que é bem ou mal. Né? Bem ou mal. Então, ele decisão, tem, né? Então, isso que eu queria dizer, né? decisão é uma coisa que usa a razão. E o instinto, você não decide. Sim. Por isso que você precisa transformar o seu instinto. Quer dizer, você precisa educá-lo. É isso que a gente vem fazendo. O instinto é algo que é automático, certo? Porém, ela é uma decisão ainda da sua influência sobre o corpo. É isso que a gente precisa entender. Então, quanto mais, vamos assim dizer, exercício você fizer sobre o domínio do seu instinto, melhor vai ser as suas reações. Verdade. É meio complicado o tema, mas... Vamos continuar esse assunto depois do intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com o Manhã Boa Nova desta quinta-feira. Fique aí, até já. São Paulo. A gente está comentando aí a notícia: a carne é fraca e o espírito é fraco. E o Edson encerrou aí o primeiro bloco falando da decisão, né? Então, diante de qualquer situação, o espírito encarnado, a alma, ela tem o poder de decidir
se vai fazer tal situação ou não. Eu queria fazer um complemento que é o seguinte. Como eu falei, a gente está aqui treinando o nosso instinto, tá certo? A gente vem num processo de reencarnando justamente para aprender a dominar o instinto, né? Torná-lo cada vez mais moralmente aceitável, né? Nas suas reações, eu falo, tá? Porém, o que te torna diferente, quando eu falei aqui que a gente age instintivamente no mundo, todo mundo, o que te torna diferente é quando a razão prevalece e aí você tem que tomar uma decisão. Se você mantém aquela atuação instintiva ou não. E aí tem pessoas que mantêm. Então, veja, tem pessoas que brigam com a outra, por exemplo, porque uma questão reativa, e depois fica mantendo aquilo por anos, às vezes. Décadas. Só que já não é mais o instinto falando, agora é a razão. Então você percebe que sim, tem pessoas que são dominadas efetivamente pelo instinto, e elas não conseguem fazer com que a razão prevaleça. É nesse sentido que existe uma certa primitividade aí, que existe uma certa necessidade de desenvolvimento, de aprendizados e por aí afora, né? A decisão é algo que você pensa, analisa e decide, ó, vou fazer isso, tá certo? O instinto não, é reativo. Sim. Né? Então é de extrema importância. E aí a gente estava comentando aqui no intervalo sobre essa questão da influência espiritual. A Ilane pode até falar um pouco melhor, mas quando você estagia em níveis de mais primitivos, por exemplo, reativos, você também está abrindo um campo para ser influenciado por isso. Tá certo? Por entidades do mesmo... Que estão na mesma faixa de sintonia. Uma afinidade. É simples, né? É. Se você quiser comentar um pouco mais, Ilane, fica à vontade. Não, é só essa. É lógico que quando a gente tem mais conhecimento, a nossa responsabilidade vai aumentando, né? Igual quando a gente é criança, está na escola, a lição é mais fácil, né? Isso. A partir do momento que a gente vai mudando de ano, a lição fica mais difícil, a gente é mais exigido. Então, a gente pode fazer essa analogia. Nós não temos que tomar cuidado de colocar todas as nossas responsabilidades, terceirizar, né, as nossas responsabilidades, dizendo que a gente agiu, de certa forma, por uma influenciação espiritual. Né? Porque a gente tem que ter o domínio, né? Nós somos responsáveis por nós, pelo nosso corpo, pelas nossas ações. É para isso que nós temos o livre-arbítrio, por isso, para que a gente faça as nossas escolhas. Então, eu também me deixar levar por influenciações espirituais de forma desregrada, eu me acostumar com aquilo e pôr a culpa nos espíritos, também é uma forma de eu agir de forma irresponsável, né? Porque eu sou responsável por mim. É fácil, né? É fácil terceirizar. E essa é a grande questão. Enquanto nós não assumirmos as nossas responsabilidades, nós não crescemos. E a gente está desperdiçando a reencarnação. Aí a gente tem aquela vida medíocre, né? Porque a gente não faz aquilo que nos compete. Cada um precisa fazer aquilo que está na sua atribuição, né? Agora tem um lado também, que nós que somos espíritas, que ainda estamos na matéria, às vezes reagimos com o instinto, aí depois vem a culpa e a indagação, né? Como é que eu ainda... Cair nessa. Sou assim, né? Mesmo sendo espírita, que faz parte desse aprendizado. Né? Eu olho essa questão de um lado positivo, tá, Cláudio? Eu aprendi a olhar isso pelo seguinte: significa que você está num processo de desenvolvimento, na verdade. Não é para você ficar se culpando, é pelo contrário, é para você perceber o quanto que você está evoluindo. Porque se você reconheceu que você errou, já é um caminho para não errar mais. Sim. Não quer dizer que não vai errar, né? Porque como o instinto ainda é algo que é automático, vamos assim dizer, talvez você erre numa próxima, mas vai chegar uma hora que não erra mais. Por quê? Porque você está justamente fazendo com que a razão prevaleça sobre os seus atos instintivos, aí, que são os automáticos, tá certo? Então, eu acho assim, a pessoa ela pode reconhecer os seus erros, tá certo? O que ela não pode é ficar lamentando-os. Sim. Indefinidamente, ou então ficar repisando ou repensando, né, esses erros, tá certo? Porque ela vai estar reprisando aquilo. E não é esse o objetivo. Estagnada, né? E não é esse o objetivo, né? O objetivo é desenvolver. Dá boa nota. Isso aí. Pelo WhatsApp, 985759580, o Pedro Ruiz, que é do bairro do Macedo, aqui em Guarulhos, ele diz: Cláudio e convidados, um dia maravilhoso para todos. Estou adorando o programa
E com certeza não é por instinto e sim por pura razão. Né? Opa! Obrigada. Ele já está entendendo essa Muito bom, muito associação aí entre instinto e razão. Né? Agora, essa questão do instinto e razão é uma linha tênue também, né? É. Porque não tem uma diferenciação até aqui é instinto e depois razão. Parece que num primeiro momento é junto, né? E misturado, e depois com maior consciência aí você vai conseguindo administrar. Um isso, prevalecendo sobre o outro. Né? O que pode ajudar a pessoa a distinguir essas linhas é aquilo que o Santo Agostinho propõe, né? Na questão 919, lá no Livro dos Espíritos. Olha eu de novo citando aqui as... Mas é ótimo, é ótimo. Gente, peço desculpa, porque parece que o cara não é isso, mas aqui a gente faz tanta palestra que a gente acaba... Tá parecendo advogado, Edson. Fala e fundamenta, dá o artigo, dá a lei. Tá bom, obrigado. Importante isso aí. Obrigado. Mas lá na questão 919, ele fala do autoconhecimento, tá certo? E o que ele fazia, né? Ele até propõe, faça como eu, que toda noite passava limpo o que tinha acontecido no dia, o que tinha feito, Sim. por que eu tomei determinada razão, determinada ação, por aí afora. Então, se você fizer esse trabalho com você de forma honesta, Cláudio, todo dia, não precisa ser todo dia, mas de vez em quando, né? Você vai conseguir separar o que é instintivo do que é racional, tá certo? E você vai aprendendo com isso, aí dominando os seus instintos, na verdade. E fazer com que o espírito prevaleça sobre o corpo. Sim, que esse é o maior objetivo. Porque também tem essa questão, o corpo ele exerce uma certa influência. Eu lembro até que os espíritos respondem, né? O Kardec pergunta se é como se fosse um vidro, né? Segurando a luz. Eles diziam um vidro e muito opaco, quer dizer, o corpo, a influência que ele exerce no espírito, tá certo? Porém, nós estamos aqui justamente para aprender a dominar o corpo, não se deixar levar por ele, né? Simone Borba, ela diz, bom dia, como o Espiritismo define a fibromialgia? Vocês já leram a respeito? Eu acho que não existe uma definição do Espiritismo sobre esse sintoma, porque, se não me engano, a fibromialgia é dores generalizadas, né? Dores no corpo inteiro, sem uma definição clara, né, do que seja. Eu não sou médico para falar do tema. O que a gente pode fazer é uma suposição e não uma afirmação. Eu convido aí essa leitura a ler o livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda, que ele narra o caso de uma garotinha que tinha essas dores generalizadas e que os médicos não descobriam o que eram. E depois, fazendo uma análise num centro espírita, descobriu-se que ela, numa encarnação anterior dela, ela tinha sido uma guerrilheira maqui, daquelas que era da resistência francesa. E num dia desses lá, que elas estavam fugindo de um bombardeio alemão, explodiu uma granada, ela ficou presa, né, numa raiz de uma árvore, a granada explodiu e ela morreu nessa explosão. E aí o corpo dela se despedaçou. Perispiritualmente falando, ela sofreu as consequências disso. Depois, ela traz, então, agora nessa nova existência, um registro dessas dores. Lógico, isso aqui é uma suposição, não uma afirmação, tá certo? Que pode existir, sim, uma certa influência, né, do espírito em relação ao que acontece com o corpo, tá certo? Simone, a gente vai ver aí algum médico espírita que possa fazer esse link, né, entre a parte da física e também a espiritual, para a gente entender melhor sobre a fibromialgia. Fica ligado aí nas próximas edições do Manhã Boa Nova. Você quer comentar, Helena, alguma coisa? Não, é para a gente só fazer isso que o Edson falou, tem coerência, a gente realmente fazer uma analogia com as outras doenças, né? Quando a gente fala que é o espírito que prevalece sobre a matéria, então com certeza é alguma influência que ela traz de alguma existência anterior, né? Porque senão os médicos encontrariam uma resposta. Então, não tem uma causa física, se a causa não é física, a causa é espiritual, e aí são N possibilidades, né? E a pergunta do Maurício para vocês. O corpo físico é o veículo e o espírito é o condutor. Quem provoca o acidente? É o veículo ou quem conduz o mesmo? Fraternais abraços, Maurício de São Paulo. Se a gente for falar nessa analogia que ele está fazendo aí com um veículo, se a gente comparar que o corpo é um automóvel, por exemplo, você precisa aprender a dirigi-lo, tá certo? Então, quanto mais treinado você for, quanto mais condições de dirigir esse veículo você tiver, mais a sua responsabilidade. Sim.
Tudo bem, o veículo tem falhas mecânicas, né? Então, hoje, se você for parar para pensar, a maioria dos acidentes são provocados por falhas mecânicas ou por falhas Humanas, né? humanas? Boa, hein? Né? Boa pergunta. Então, o veículo é o condutor, perdão, o corpo é o veículo e você é o condutor desse veículo. A responsabilidade maior é sua, sim, com certeza. E aí, Elaine? Eu concordo com o Edson. Você como advogada, direito encara isso. Até porque o bom condutor, o bom motorista trabalha de forma preventiva para que aquele seu veículo não sofra não cause nenhum dano, nenhum acidente, né? Minimiza a possibilidade de acidentes. Então, com certeza, a responsabilidade é do condutor, né? Até porque o nosso veículo físico com defeito, ele não permite uma determinada condução. Você concorda comigo? Verdade. A pessoa que tem problemas, as casas André Luiz é que eu digo. Basta Verdade. ver as pessoas que tem lá. Desculpe, eu estou fazendo essa analogia, né, com o veículo, mas as pessoas que estão lá estão com um corpo, teoricamente, com um certo defeito. Então elas não têm ascensão, elas não conseguem conduzir o veículo. Tá certo? Aí precisa de um apoio externo. É isso aí. Também aqui pelo WhatsApp, bom dia pessoal, acredito que o espírito é fraco, mas com boa vontade fortalecemos ele. Afinal, vejo tantos corpos fracos com espíritos tão fortes. E só para variar, amando o programa, adoro vocês, Érica, paulistana em Pelotas, mas por pouco tempo. Né? Bom estágio aí por pouco tempo em Pelotas e bom retorno depois aqui para São Paulo, Érica. Obrigado. E a Ângela, da Holanda, ela diz o seguinte, bom dia, Cláudio e convidados, maravilha de reflexões. A carne é fraca exatamente porque o espírito é fraco. Realmente a FEAL é uma bênção. Eu que o diga. Abraços, Ângela, da Holanda. Obrigado aí, Ângela, pela sua participação. Eu me lembro de um comentário do Kardec a respeito desta questão do espírito, né? Que ele dizia que quando o espírito é violento, mesmo com um corpo que não possibilita que ele manifeste muito esta violência, mas de uma forma ou de outra vai dar para perceber que aquele espírito é violento. E ao contrário também, quando é um corpo debilitado, mas tem uma alma ali superior, ela acaba se manifestando de uma forma ou de outra, né? Então, não dá para dar desculpa, né? Não tem como dar desculpa. Não dá. Você vê que a gente... Às vezes você encontra uma pessoa bem grande, bem bruta, fisicamente parece uma pessoa rude, rústica ou mesmo violenta. E ela é um espírito extremamente doce, é uma pessoa dócil, tranquila. E o contrário é verdadeiro, né? Às vezes pega uma pessoa bem magrinha, pequenininha e tem um espírito feroz, né? Então, se a gente vê que realmente a influência é do espírito, né? Você ia comentar isso? Não, é que essa questão é interessantíssima, né? Principalmente esse comentário do Kardec, porque demonstra efetivamente a ascensão que o espírito tem sobre o corpo e que esse também possa exercer sobre o espírito. Por que esses espíritos estão passando por essa situação? Justamente para aprenderem a dominar, talvez, as suas tendências. Sim. Tá certo? Quer dizer, Verdade. o corpo é o instrumento, vamos assim dizer, um instrumento defeituoso, a princípio, para nós que estamos olhando, mas para o espírito é o remédio. Quer dizer, é o remédio que ele precisa naquele momento, tá certo? Para o seu desenvolvimento. Tanto que eles falam o seguinte, que o espírito, quando sai do corpo à noite, ele tem plena consciência. É verdade. Só que no corpo ele não consegue exercer essa influência, tá certo? Então o corpo, na realidade, é o remédio para que ele aprenda a dominar suas más tendências, sei lá, suas más inclinações.